E aí galera, beleza? Eu sou o Wesley e hoje vamos conversar sobre The Promised Neverland ou Yakusoku no Neverland, episódio 5. Este foi um bom episódio, já que o episódio 4 deixou uma questão que muitas pessoas ficaram curiosas para saber é verdade, é mentira, que é sobre o fato do Rei ser ou não ser traidor. Então, se você quer saber a minha opinião, deixa um like e ao final do vídeo comente. Então vamos lá para a análise. O episódio começa com o Norman. Ele não questionou se o Ray era ou não era traidor, ele afirmou. E ele explica para o Ray qual foi o plano dele. Ele havia contado para o Ray, que contou para a Gilda e para o Dom, que escondeu a corda em dois lugares. Só que na verdade, esse plano dele não era para enganar somente a Gilda e o Dom, era para enganar ele também, porque na verdade ele escondeu 4 cordas. Primeiro ele contou pro Ray que tinha uma corda debaixo da cama e outra no sótão, e falou que contaria para a Gilda e pro Dom que uma está em cada lugar. Mas na verdade ele contou para a Gilda e pro Dom locais diferentes. Então, como desapareceu cordas do local que ele havia contado somente para o Ray, o único suspeito e culpado é unicamente o Ray. Interessante isso, que você vê como o Norman estava sempre prestando atenção em tudo. A princípio, o Ray ele tenta fazer uma coisa de vilão. Ah, eu estava manipulando mesmo, estava quase tudo dando certo, mas infelizmente você me descobriu. Só que o Norman ele percebe uma grande oportunidade nisso. E você vê que o Norman ele não perde nenhuma oportunidade. Por mais que ele fique puto, já que ele descobre também que o Ray fazia isso há bastante tempo, que o Ray ficava observando as crianças sendo mandadas para o abatedouro e nunca havia comunicado com ninguém, nunca havia ter feito nada. O Norman fica muito puto com isso. Só que ele tem que raciocinar. E ele pensa: olha, Ray, já que você foi descoberto, se a Mama souber disso, é ruim para você. Então você vai ter que colaborar com a gente. Ele dá 3 exigências para não comunicar a Mama sobre o fato. Primeiro, ele quer que o Ray haja como se nada tivesse acontecido, para que a Mama não descubra e acabe ferrando com todo mundo. Segundo, ele quer as informações que o Ray tem sobre a Mama. E terceiro, ele quer que o Ray fique realmente do lado deles. Eu acho que nem o Ray esperava isso, mas o Norman ele só fez isso por causa da Emma. Ele deixa bem claro isso, que ele só tá cogitando ajudar o Ray por causa da Emma. Tanto que ele fala que se fosse por ele, ele fugiria e enganaria o Ray antes. Só que a conversa começa a mudar um pouco de tom. O Norman começa a meio que suspeitar do Ray, porque o Ray parecia muito do mal. Só que o Norman começa a juntar algumas evidências e fica claro que o Ray fez tudo de propósito. Tanto que lá no primeiro episódio, quem falou que dava tempo de levar o ursinho até a portaria foi o próprio Ray. Então o Norman junta as coisas e fala: então, já que você sabia, você poderia ter pedido a gente, só que você encorajou. Então você queria que nós descobríssemos. Quando o Norman descobre que na verdade tudo foi parte do plano do Ray, que o Ray sempre lutou para que eles descobrissem isso, ele meio que fica desarmado. E aí que o Ray ganha força novamente. Ele fala: sim, eu fiz tudo isso porque eu queria fugir somente nós três. Só que vocês vieram com o papo de levar todo mundo e atrapalhar todo o plano. Ele fala: e tem mais, eu só vou cooperar se só for nós, senão eu tô fora. E ele ainda insinua que ele fez testes com o rastreador e ele conseguiu uma maneira de quebrar o rastreador. E que ele não jogaria todo o esforço dele durante 6 anos sendo escravo da Mama, entregando os próprios amigos somente por causa de outras pessoas. E que se fosse preciso, ele iria abandonar o Norman e a Emma. É interessante ver o que o Ray ganhava em troca da ajuda da Mama. Ele pedia coisas para poder identificar em que tempo eles estavam vivendo. Só que ele só recebia coisas velhas. E com essas coisas velhas, ele começou a tramar um jeito de quebrar o rastreador. O Ray, ele estava manipulando tanto o Norman, tanto a Mama. Ele passava as informações que ele queria para conseguir no fim fugir só com o que ele quisesse. E isso era a vantagem que ele tinha. Já que o Norman descobriu isso, fica um pouco mais complicado. Apesar de que agora ele está na vantagem de conseguir ter colocado o Norman contra a parede, porque agora a vida da Emma está em risco.
Porque se o Ray abre a boca, acabou pra Emma. E quem o Norman ama é a Emma. E o Ray deixa bem claro pro Norman. O Norman vai ter que enganar a Emma e na hora H vai ter que abandonar todo mundo e levar no máximo a Gilda e o Dom. Isso é muito pesado porque você vê que o Ray não hesitou em abandonar ninguém. Ele quer sobreviver e pronto. E o Norman não tem escolha. Tanto que você vê que ele fica muito tempo pensativo. E parece que ele chega numa ideia. Só que não é dito nesse episódio. Que ideia foi essa? E o Ray não poderia estar mais satisfeito. Porque agora ele tem a Mama com as informações que ele quer distribuir. E o Norman nas mãos dele. Depois você vê que o Ray vai relatar as coisas para a Mama. E você vê que a Mama já está um pouco com o pé atrás com ele. Já que ela sabe do incidente do coelhinho e sabe que ele poderia ter evitado, só que ele foi desatento e não evitou. Mas mesmo assim, ela acaba parabenizando ele pelo trabalho. E você vê que quem dá as informações a Crone é o próprio Ray. O Ray que conta para a Mama o que a Crone está tentando se aproximar. Então você vê que ele ainda fala: por que você chamou essa mulher aqui? Eu só não sou o suficiente. Mas ele ganha a bugiganga dele e está liberado. No dia seguinte você vê que o Norman acaba tendo um sonho muito pesado, onde todos os seus amigos morrem e o Ray joga na cara dele que é tudo culpa dele. Depois acaba tendo uma conversa entre o Norman, o Ray e a Emma. E eles contam pra Emma quem é o traidor e o Ray ele acaba sumindo, tranquilo. E a Emma a princípio fica em choque, mas depois ela se recompõe. E você vê que a Emma, ela tem um misto de emoção. E eu gostei muito nisso nela, porque ela parece ser muito ingênua. Só que ela não é tão ingênua assim. Ela sabe das coisas e parece que ela própria se engana. Tanto que o fato do Ray já ter destruído os rastreadores, ela fala que ele sacrificou pessoas por isso. Ele deixa explícito que ele fez isso e que não vai fazer mais. É quando ela aperta a mão dele, ela fala sobre isso. E você vê a frustração dela de saber que ele não tinha outra escolha. Mas não muda o fato que ele sacrificou vidas para chegar nessa conclusão de conseguir fugir com os três. E outra coisa, quando o Ray fala que vai ajudar a fugir com todo mundo, a Emma fala: não, você não falaria isso. Mas ela concorda. Ela aceita a ajuda. Mas aí que tá, ela aceitou ou ela se enganou para aceitar? Porque ela parecia muito desconfiada, diferente do que ela normalmente é, sabe? Parecia sim que ela sabia que o Ray estava mentindo, mas ela estava querendo acreditar nele. E eu tô gostando muito dessa personalidade da Emma. Outra coisa que a Emma falou, que o Norman não tinha dito, é que o Ray carregou esse fardo desde os 6 anos. Então você pensa, o Ray tá fazendo isso desde quando ele tinha a idade do Phil, sabe? Imagina o sofrimento que ele carregou de ter que ver as pessoas com que ele convivia morrer dia após dia, serem levados, sem ele poder fazer nada, mesmo se ele quisesse fazer alguma coisa. Você vê a cara de sinistra da Emma quando ela pega na mão do Ray e fala: eu espero que você nunca mais faça isso. Sabe, você vê que a Emma, ela não é só uma garota inocente, ela é muito mais do que isso. Uma coisa que acaba acontecendo é que a Gilda e o Dom, por ficarem de fora de algumas conversas, acabam ficando muito desconfiados. A Emma e a Gilda acabam chegando à conclusão que existe um quarto secreto, que tem 2 entradas. Só que o Ray acha muito arriscado ir nesse quarto. Eles acabam resolvendo que eles não vão nesse quarto. Só que o Dom, ele ainda acha que a Connie está viva. Então ele junto com a Gilda entra dentro do quarto. Quando eles acham a passagem secreta, a porta está trancada. E a porta da sala principal começa a se abrir. E acaba o episódio. Esse é o preço que se paga pela curiosidade. É muito bom esse episódio. É legal você ver que as informações que são omitidas, elas são respeitadas, sabe? Não é como se o Dom soubesse das coisas. Isso é importante porque dá coerência para a história. E o fato do Ray não ser um vilão e nem ser um herói, ele ser apenas ele mesmo pensando mais nele do que nos outros, é muito legal. É que você vê que o Norman iria fazer uma pergunta pro Ray durante o episódio do motivo do Ray estar fazendo isso para ajudar eles. Eu acho que ele iria perguntar se o Ray também estava apaixonado pela Emma. As coisas que o Ray fala podem parecer muito sérias, mas são verdadeiras. Você vê que a Gilda e o Dom estão passo de colocar todo o plano a se perder por causa de falta de informação
e de não saber o lugar deles, sabe? De quererem arriscar demais. Eles estão trabalhando muito duro para conseguir fugir, estão perto de perder tudo por causa de teimosia. Isso realmente é muito frustrante. Eu entendo a situação que o Ray está. Ele está pensando racionalmente, não emocionalmente. Por mais que a Emma queira salvar todo mundo, como que ela vai fazer isso? Então, galera, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe o like, comente, compartilhe. E é isso aí, galera. Até a próxima. Valeu, fui!